Boa noite para o pessoal que está chegando. Hoje o nosso tema é doenças psicossomáticas. É um tema bastante importante, é um tema de relevância, principalmente que nós estamos agora no mês, né, mês de janeiro, né, que é o janeiro branco, que é de orientação, de trabalho dos profissionais da área da saúde mental, né, de orientação para as pessoas cuidarem da sua saúde mental. Então, todos nós precisamos cuidar da saúde mental. E o que nós vamos, né, conversar hoje, na realidade, hoje nós vamos nos juntar, né, e nós vamos, Augusto saiu, que está dando uma travada, vamos só aceitar aqui o convite dele de novo. O Augusto, nós vamos trabalhar juntos. Você que está aí já assistindo, por favor, no decorrer da nossa live, quando a gente vai falando sobre as doenças psicossomáticas no corpo e na mente, ou na mente e no corpo, nos dê o seu depoimento, se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que passou, se quiser orientações, vamos aprender juntos. É para isso que a gente está fazendo todas as quartas-feiras a nossa live. Então tá bom, vamos com a definição de doenças psicossomáticas, para quem está já nos assistindo, as pessoas estão chegando, mas lembrando que depois, gente, essa live nós vamos colocar no Spotify, no nosso podcast, que é Secure, ou pode procurar por Nelson Lima também, todas as lives já estão lá, o Augusto está saindo, está caindo, daqui a pouco ele pede para entrar de novo, e daí eu chamo. Vamos ver se a gente consegue melhorar a participação dele. Trocou de celular, gente, está com, né? E aí está dando essas caídas mesmo. Mas olha, as doenças psicossomáticas são desordens físicas do corpo, originada ou agravada por processos emocionais do indivíduo. Deixa eu ligar aqui a tela do computador que vai ficar melhor também. Então, é uma desordem física originada por processos emocionais. Então, várias pessoas têm doença física, mas a doença ela se manifesta no corpo, mas a origem dela está na mente da pessoa. Tá? Então, essas são as doenças psicossomáticas. Tá? Deixa eu só ver se o Augusto está pedindo para entrar aqui. Não, gente, vocês nos perdoem, por favor. É só o começo da live. Hoje nós estamos tendo esse problema. Então, Augusto, só você pedir aí para entrar novamente. Você já está convidado. Na hora que você pedir, eu aceito novamente. Então, a psicossomática é a origem de duas palavras gregas. Psique, que quer dizer alma, e soma, que quer dizer corpo. Então, psicossomática é corpo e alma. Exatamente isso, no corpo e na alma. Como eu disse, né, ela se manifesta no corpo, são doenças que se manifestam no corpo, mas que têm origem psicológica, têm origem na nossa mente, tá? Para deixar isso mais claro, mais palpável. Boa noite, o Marciano, a Neide, obrigado por entrarem. A Kelly Pimenta está entrando também. Tem várias pessoas aqui. A Camille Santana, boa noite. Tio, boa noite, a minha sobrinha. Cirlei Mendes, Adriana, Fernanda, Jocileide Almeida, Rose Cruz, Ivanilde, Valtemir Souza, e a Ivani, Adrina, Ana Masso, tem o Augusto, que já está pedindo para entrar aqui de novo. Vamos lá, Augusto, vamos aprovar. Agora vai, hein? Agora vai para a gente falar todo o conteúdo. Olha, a gente pesquisou, a gente trabalhou bastante, né, para trazer as informações, para falar sobre as doenças psicossomáticas, e nós entendemos e descobrimos que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Então, é um número que nos faz pensar, né, que realmente, e ter certeza, que corpo e mente estão atrelados, estão trabalhando sempre juntos, o corpo ajuda a mente ajuda o corpo. E hoje, os profissionais, não só da saúde mental, mas os profissionais da área da saúde, os médicos, psiquiatras, todos estão se atualizando e trabalhando com isso. Não só com o corpo, mas com a mente. E os profissionais da área da saúde mental, da saúde emocional, trabalhando com a mente e com o corpo também.
Augusto, agora sim, né? Agora você chegou para valer, né? Acho que agora vai. Tá dando para me ouvir bem aí? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Vou trocar o celular aqui porque eu tava não deu não. A live fechava sozinho. Ah, então tá bom. Agora tá beleza? Agora tá com o celular melhor? Ah, agora sim, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Então, Augusto, o que eu estava dizendo, acho que você ouviu por último aí, é que os profissionais hoje, os profissionais, os médicos, estão trabalhando o corpo, mas não estão esquecendo a mente. E os profissionais da mente estão trabalhando a mente, mas não estão esquecendo o corpo, porque mais do que nunca está claro que corpo e mente não dá para trabalhar eles separados, tem que trabalhar juntos, não é isso? Exatamente. Hoje existe uma palavra que às vezes até assusta as pessoas, que é o holístico. Mas essa palavra, esse termo nada mais define quando a gente enxerga o sistema como um todo. E aí, nesse caso, o corpo humano. E é extremamente necessário que hoje em dia a medicina e tanto a área pode ser na medicina com a psiquiatria ou os psicólogos e terapeutas enxerguem o sujeito como um todo, não somente focar num problema exato, porque tudo funciona em conjunto. Partindo para o lado mais médico-fisiológico, todo o nosso corpo funciona com base em sistemas que estão integrados e que precisam estar alinhados, equilibrados. Se você desequilibra um, você acaba desequilibrando o outro sem querer, às vezes. E vai promovendo um efeito em cascata, como se fosse um efeito dominó. Desestabilizou um, você acaba destabilizando todos os outros. E por isso, às vezes, pode vir a gerar doenças psicossomáticas, onde você desregula, aqui na parte mental, e promove efeitos no seu corpo que você nem esperava ou nem sabia que poderia acontecer. Por isso, hoje tem que se enxergar tudo como um sistema. O paciente chega com um problema, vamos ver qual é o problema, qual é a base, qual a origem. Enxergar de tudo, amplo. Exatamente. Nós estávamos, né, pesquisando sobre doenças psicossomáticas, os grandes profissionais da área, os grandes professores, palestrantes, né, de que o que acontece? Às vezes a sua mente está tão carregada, tão pesada, tão estressado, que ela já não está suportando mais. E aí o corpício, né, o corpo simplesmente fala, vou te dar uma ajuda, manda para cá um pouquinho desse peso. E aí é onde aparecem as doenças no corpo, né? E tem várias doenças que aparecem, alguns especialistas dizem até que o câncer, daqui a pouco o Augusto vai falar também um pouco mais disso, nós vamos falar um pouco mais disso, é que o câncer pode ser, né, em algumas, na maioria das vezes, originada primeiramente na mente e depois no corpo. Então, é importante que você esteja atento, cuide da sua saúde mental, invista na sua saúde de uma forma geral, mas especialmente da sua saúde mental, porque pode ser que a sua doença no seu corpo está saindo da sua mente. Então, é isso, o corpo, nas doenças psicossomáticas, o corpo oferece uma ajudinha para a mente, porque a coisa está muito, muito, muito pesada. Corpo e mente atuam juntos, na saúde e também na doença. Augusto, vamos só dar uma boa noite para o pessoal que está com a gente aí. A Lu Lima Ferreira, Boa a noite. Camille. A Camille está mandando boa noite para você, que é sua prima, é minha sobrinha. Sim, Já boa mandou boa noite. noite para mim. A Polinácio, boa noite. A Cleide Pereira. E eu já quero pedir para vocês que estão nos assistindo, comecem a comentar, por favor, sobre fatos que aconteceram com vocês, que aconteceram com algum familiar, com alguém, é claro, né, se você sentir, se abrir para isso, se permitir a fazer parte dessa live mesmo, né, não só assistindo, mas dando o seu depoimento para quem tem, de algum fato que você descobriu depois, que você saiu alguma coisa no seu corpo, alguma doença, e você descobriu que ela originou na sua mente. Ou se você está tendo algum problema, tem algum problema emocional, quer debater sobre isso, buscar informações, nossa live é para isso. Porque o seu depoimento, né, Augusto? Depoimento das pessoas que estão com a gente, nos faz aprender e buscar mais. E todos nós aprendemos juntos, isso é muito importante, tá? Por isso que nós escolhemos esse tema de hoje, é um tema bastante relevante. Eu sei que tem muitas pessoas que sabem, outras que não sabem, né? Que estão carregando
às vezes duas doenças por causa originada de uma só na mente. Sim, hoje em dia são situações muito comuns, se for parar para perceber, até porque hoje estamos numa época onde os níveis de estresse da população em geral, ansiedade, todos esses problemas, a depressão também, eles estão muito em alta. E tudo isso vai acarretar alguma descarga no seu corpo. E hoje em dia está muito em alta. E às vezes a pessoa nem percebe, não sabe, vai ao médico, faz todos os exames, troca de médico, o remédio não resolve, a situação não desaparece, e não consegue encontrar uma causa. E talvez espero que essa live possa te ajudar, caso você esteja passando por alguma situação do tipo. Ou conheça alguém, e aí já fica o recado de você enviar essa live para que essa pessoa possa ou escutar no Spotify, se você estiver escutando, depois que ela já tiver encerrado, ou aqui, se você está assistindo agora, enviar para alguém que você saiba que essa live pode ser de grande proveito e ajuda a gente. Exatamente, né? Estamos aqui, essa live realmente é para isso, para que a gente possa trabalhar junto. Trabalhando com as pessoas, né, no dia a dia, com a hipnose, com a hipnoterapia, nós temos visto muito disso, né? As pessoas, olha, eu estou com um problema, já fui ao médico, e o médico simplesmente diz, olha, você precisa talvez relaxar, buscar uma ajuda de um profissional da área da saúde psíquica, saúde mental, porque você não tem nada no corpo. Ou a tua dor, as pessoas fazem todos os exames que o médico solicita, que o médico orienta, e não encontra nada. Ou às vezes encontra alguma coisa, algum problema físico mesmo, mas o médico às vezes não entende como aquilo apareceu, né? Por qual motivo que aquilo apareceu no corpo da pessoa, e aí a pessoa procura ajuda, procura a hipnoterapia e descobre que teve um trauma, que está tendo problemas, né? Por exemplo, problemas familiares, né, Augusto? Geram muitos atritos dentro de casa, geram muitos problemas físicos também, porque gera muito estresse na pessoa. E o estresse é danado para gerar problemas físicos também. Acontece muito, muito disso. Então, por isso que a sua participação é importante. Talvez você vai se recordando de alguma coisa aí e vai passando para a gente, né, Augusto? Isso. Estamos aqui, todos os ouvidos e todos os olhos para poder ler seu comentário. A Vilma Fernandes, né, dizendo que está muito bem explicado. Que bom, Vilma, que você entendeu aí o que são doenças psicossomáticas. A Ana Masso e a minha madrinha Isaulina, lá no Paraná, que estão assistindo. Ficamos muito gratos, né, com a participação de vocês. Inclusive, vocês podem dar os temas, né, pode ser agora ou depois no Messenger, né, dar dicas de temas para as próximas lives. A ideia é que a gente esteja aqui toda quarta-feira. Se não der na quarta-feira, a gente faz um outro dia, mas a ideia é formalizar a quarta-feira para trazer temas e a gente trabalhar, obviamente, com base na tudo que a gente fala. Claro que a gente busca as informações, mas a gente sempre fala com base no que a gente conhece, no que a gente entende, nos exemplos que a gente tem no dia a dia, nos tratamentos que a gente faz com os nossos clientes, mas sempre, tá, gente, com base na hipnoterapia, que é isso que a gente que a gente tem conhecimento, que a gente tem estudo nessa área, estudo mais profundo. Nós somos hipnoterapeuta master. Meu marido vai no médico, não descobre o problema dele, o médico diz que é psicológico, a Maria Vera do Nascimento. Então, quando o médico diz, está na hora de procurar ajuda de um profissional, né, de um terapeuta, do hipnoterapeuta, para poder se livrar. Por quê, Augusto? Nós nascemos doentes? Não, ninguém nasce doente. Claro que você pode, às vezes, trazer já emoções intrauterinas, que inclusive, acho que eu já falei em algumas outras lives, que a hipnose pode acessar, às vezes, essas emoções, caso seja necessário. E se você não resolver, não descobrir a causa, isso pode vir no futuro a te gerar problemas. Porque sempre ressaltando que as doenças psicossomáticas são de duas categorias. Aqui elas são originadas propriamente pelo problema emocional mesmo que a pessoa tem não tratado, e aí gera diretamente um problema, ou ser um fator predisponente, gerar essa predisposição para que essas doenças venham a existir. Então tem essas duas formas, é sempre bom ressaltar. Mas normalmente ninguém nasce doente, principalmente da área psicossomática. São coisas que vão se desenvolvendo
no decorrer de emoções, principalmente emoções que ficam reprimidas, não resolvidas, não faladas. Inclusive tem uma frase que você pode dizer para a gente aí, a respeito Famosa melhor frase do Adalberto Barreto. Quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Então, o que essa frase quer dizer é que quando você se cala, quando você é introspectivo, quando você não conversa, não dialoga, não faz terapia, você guarda tudo isso para você. Você guardando isso para você, você vai gerar um grande problema. Você precisa falar, você precisa desabafar. Nós somos seres sociais, precisamos conversar. E quando você guarda para você, o seu corpo vai falar uma hora ou outra. É a continha, que você está ali colocando tudo para ele. Então a continha vai chegar. Agora, quando você fala, e esse falar quer dizer, estou sofrendo, procuro ajuda, converso com o terapeuta, conto da minha vida, sem problema nenhum, os seus órgãos vão sarar, com certeza. É importante ressaltar que é bom não reprimir nenhuma emoção e que falar é muito importante, mas às vezes só falar não é necessário. Por isso a gente sempre reforça aqui a necessidade da terapia, de manter um bom equilíbrio e saúde mental. E como nós somos da área de hipnoterapia, é o que nós recomendamos que você procure, porque é importante falar sim, mas você às vezes precisa falar com um profissional, com alguém da área que pode entender melhor o que está se passando e te ajudar a ressignificar certas situações e emoções. E, bom, é isso. A Poli diz que ela gosta do tema, né, de psicossomática, ou somatização, né? Ela participa de grupo no Facebook, que tem bastante casos. Se eu não me engano, a Poli é acadêmica, já se formou em psicologia, né, Poli? Então você pode, o que você puder contribuir com a gente aqui nessa live é importante, você pode ir escrevendo aí. Vamos lá. A Natália e a Silene perguntaram a respeito da insônia. Se pode ajudar na insônia, não sei mais o que fazer para dormir, se a hipnoterapia pode ajudar em casos de insônia. Sim, pode ajudar porque, bom, claro que precisa, nesses casos, fazer uma investigação conjunta. Então, exames médicos para descartar qualquer situação hormonal que possa estar afetando isso. Situações de, como eu falei no início, são sistemas. Então, às vezes você tem algum desregulagem num sistema que você nem imagina que pode estar afetando a sua qualidade de sono, ou no caso, promovendo até a falta dele. Mas, se você aliar junto com um tratamento médico, que às vezes vai ser necessário, ou se for realmente alguma coisa psicossomática, você não está conseguindo dormir porque você é muito estressado, porque sua rotina é de estresse, porque sua rotina contém uma carga alta de ansiedade, você já está sofrendo às vezes de transtorno de ansiedade, a hipnoterapia vai ser essencial. E aí entra tanto o trabalho em conjunto, se você precisar tomar algum medicamento ou não. Pode te ajudar muito a descobrir a causa, qual é o motivo, que emoção, o que está acontecendo na sua vida, o que está te atrapalhando hoje, que está promovendo essa insônia, qual é o fator que está afetando o seu corpo, o que está afetando essa falta do sono. E sim, então, respondendo, a hipnoterapia pode ajudar, sim, a melhorar ou provavelmente resolver a situação. Se for uma emoção, ressignifica, mas precisa primeiro fazer essa investigação, tanto médica quanto da parte terapêutica. Augusto, alguém falou aí sobre o câncer, eu queria que você lesse aí para a gente falar, que eu estou procurando um profissional que eu vi hoje, e ele falou uma frase muito importante que eu quero dizer para a Cleide e todas as pessoas que foram acometidas, que estão acometidas, ou tem alguém da família acometida pelo câncer. Ele falou uma frase hoje que eu achei extremamente importante, e eu vou replicar, mas eu preciso eu não anotei, mas eu me lembrei da frase. Tá, vou dizer que a Cleide Pereira falou: tive câncer há 5 anos atrás, sofri muito, vivo com medo que volte, isso não sai da minha cabeça, através disso já gerou outros problemas de saúde. É, uma situação complicada, porque essa ansiedade, esse medo que você está gerando, que pode até às vezes se tornar uma fobia, isso provavelmente te gera muito estresse, muita ansiedade, essa junção do medo, ansiedade e estresse, ela é muito complicada, no sentido de poder promover outras situações problemáticas, como você mesmo já está, às vezes, impondo essa possibilidade de surgir uma nova enfermidade, novos problemas que já gerou. Às vezes pode te atrapalhar a dormir, às vezes pode te atrapalhar em concentração, porque isso são sinais, isso são sintomas do estresse. Então, assim,
a recomendação que eu posso dar para você é que se você está fazendo o controle certinho, fazendo os exames, mostrando que não há nenhuma volta, que você se estabilizou, comece a encarar isso como a sua realidade. Que a doença não volta mais, que ela não vai voltar, que você está bem, que você está bem de saúde, que você está controlando. Se ela não está dando sinais de que está evoluindo novamente ou aparecendo, busque manter isso dentro de você e perceber, olha, estou bem de saúde, não preciso ficar me preocupando com isso. Às vezes parece até falar muito simples, mas só esse ato de você reforçar para você que você está bem, que está tudo bem, que você está numa situação controlada, já ajuda muito, não é? Olha, Cleide, eu vou falar a frase agora desse profissional, e eu tenho certeza que se você pensar sobre, você parar aí agora para pensar sobre, você vai ter uma ajuda muito grande. É o Dr. Dorval Tessari, ele é ginecologista, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática Regional do Rio Grande do Sul. Um profissional excepcional, adoro ele. E ele disse assim, se fosse câncer, você não estaria vivo agora. Se fosse câncer. Não é câncer. Ah, mas os médicos, os oncologistas diagnosticaram, ó, talvez caia a live e a gente volta rapidinho, tá, gente? Os oncologistas, não sei onde você fez o tratamento, disseram que é câncer. Você está vivo. Câncer, ele é muito forte. Então, comece a pensar que você não tem câncer, que você não teve câncer, e que você se recuperou, e que você está bem, que você está saudável, se está fazendo tratamento, continue fazendo tratamento, beleza? Mas coloque aí o que esse médico, vou repetir o nome dele aqui, né, o Dr. Dorval Tessari, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Rio Grande do Sul, de que, né, não é câncer. E tem mais gente participando aí, né, Augusto? Muito mais gente aqui, olha que legal. A Serena falou, consegui me livrar de uma gastrite nervosa após conseguir controlar a ansiedade, crise de pânico. Um dos sistemas mais afetados, inclusive por estresse, ansiedade, onde se começam geralmente a detectar doenças psicossomáticas, não que é exclusivo, mas é um dos órgãos mais afetados, todo o sistema gastrointestinal, estômagos, intestinos. Então pode você ter essa sensação de gastrite. Assim, já mostra que esse controle que você fez da ansiedade e das crises de pânico, como já resolveu uma situação que às vezes você pode ir, o médico vai falar, olha, estou vendo aqui seus exames, no caso da gastrite nervosa, faz às vezes até uma endoscopia digestiva alta e o exame sai perfeito, não tem nada. O que é? Hoje já tem estudos que mostram que o sistema gastrointestinal é muito ligado ao cérebro. Talvez a estrutura, como alguns dizem, chama o segundo cérebro do corpo. Então nós temos uma conexão muito forte. Então se você tem sintomas desse tipo, e você já foi no médico, procurou e não acha, e não encontra resultados, eu vou dizer 99 para não dar total certeza, mas 99% de chance de ser alguma coisa emocional, alguma situação da sua mente que está promovendo essas sensações, esses sintomas. Mas tem que ficar atento para solucionar essas questões mentais, porque às vezes não fica só nos sintomas. Pode desenvolver problemas reais. Porque eu sei que a dor que às vezes você sente, você sabe, fala, não, eu estou sentindo, não é coisa da minha cabeça. Sim, mas é um sintoma. Pode vir a promover realmente disfunções, aí sim que vão ser encontradas em exames. Por isso sempre a gente reforça aqui, busca a saúde mental, a terapia, muito importante. A Elineuza, né, está dizendo, muito bom ouvir vocês, sou acompanhante de uma pessoa que faz tratamento de câncer, né, e faz o tratamento em Barretos, a cada dia está super bem. E depois ela fala que a família é fundamental. Obviamente, a família acolhe, a família ouve, né, e quando a pessoa que está acometida de alguma doença, ela conversa com a família acolhe, é uma parte fundamental, talvez a parte mais fundamental do tratamento. E a pessoa entender que se ela está fazendo o tratamento, está tendo o resultado, é confiar nos profissionais e confiar que não é. Claro que não pode deixar de fazer o tratamento em espécie alguma. E se tiver acompanhamento psicológico, melhor ainda. Mas essa frase, né, Elineuza, realmente a frase ela é muito forte mesmo. Mas é uma frase que dá alento para as pessoas que estão com esse problema, para elas entenderem que realmente pensar positivo, pensar nas coisas boas é extremamente importante. Tem tantos comentários chegando aqui que eu já estou ficando meio perdido aqui. A Bia Santos, sou ansiosa, me preocupo com o futuro,
tenho muita angústia, sinto muitas nostalgias, né? Então, ou seja, ela pensa no passado, pensa muito no futuro. Bia, você não nasceu assim, você não precisa viver assim. Se você está difícil para você sozinha, procure ajuda. Não sofra, invista na sua saúde mental, principalmente. Márcia Ferreira, boa noite. Leandro Santos, problemas emocionais podem causar sintomas de alergias respiratórias? Com certeza, Leandro, com certeza. O nosso sistema respiratório ele pode ser, né, Augusto, muito atacado, muito atacado. Tem os problemas de rinite, tem os problemas das alergias. O que mais, Augusto, que ataca o nosso sistema respiratório, que pode ser de problemas emocionais? Principalmente doenças autoimunes, como, por exemplo, a asma. É uma situação que geralmente está associada à raiva. Às vezes, uma raiva, uma coisa que você não fala. Tem estudos, vários estudos científicos que demonstram que são fatores, que são grandes fatores predisponentes a desenvolver asma e dificuldades respiratórias, às vezes afecções gástricas também, e também, como você falou, pode ter essas questões de alergias. É claro que a gente falando aqui, às vezes fica muito vago, como eu falei antes, precisa que você procure o médico para fazer exames e descartar, porque às vezes você tem realmente uma alergia que ela se potencializa ou se expressa quando você passa por essas situações de raiva. Mas pode ser que você não esteja com raiva ou nada guardado e isso esteja promovendo. Aí já pode ser outra causa, tanto emocional, porque assim, sempre deixar claro aqui que as doenças psicossomáticas elas se originam, que você já falou no início, eu ainda não estava na live porque não estava conseguindo, mas elas se originam por desequilíbrios emocionais que vão afetar a sua estrutura corporal. Sempre lembrar que, por mais que você, às vezes, esteja aqui na live e não acredite muito no poder da mente, quando a gente fala poder da mente, não é poder de X-Men, não. São os poderes que a sua mente tem sobre você. Todos os seus sistemas são controlados. Todos os seus sistemas trabalham em conjunto e são controlados pela mente. Então, se você promove um distúrbio aqui, seja qual for, por qual situação seja, e não encare distúrbio como doenças, como esquizofrenia, essas coisas mais fortes, não necessariamente. Estou dizendo os distúrbios emocionais. Se você gera distúrbios emocionais na sua sala de controle, você acha que você vai conseguir manter o controle? E quando eu digo você manter o controle, não é só das situações que está na sua consciência, também está na sua subconsciência, na sua mente inconsciente, que controla a sua respiração, o seu sistema imune, o seu sistema digestivo. Se você promove situações onde você desregula a sua mente, você desregula totalmente esse controle. Então pode sim, no caso, gerar esses problemas respiratórios nas pessoas, como no seu caso talvez você tenha, por exatamente estar desregulando o seu sistema imune, que às vezes está respondendo de uma forma... A alergia ela é isso, né? É uma resposta exacerbada do corpo frente a alguma coisa, geralmente alguma substância. Mas ele só possui essa resposta porque está desregulado. Agora, qual a causa? Qual o motivo? Será que a sua mente está influenciando nisso? Vamos, Augusto, trazer também alguns outros exemplos de doenças psicossomáticas. Nós já falamos agora esse do estômago, né? Ataca muito o estômago. Já falamos do sistema imunológico, você falou das doenças autoimunes, das infecções também, né? Muitas pessoas têm os seus problemas mentais, seus problemas psicológicos, e não quer dizer, quando a gente diz que você tem problema psicológico, não quer dizer que você está doente, ou que você é doente. Você está com um problema, mas é passível de que você possa ter a cura desse problema. Obviamente, com terapia, com os profissionais certos, e às vezes até com a ajuda de medicamento. Mas aí quem vai dizer qual medicamento e se é preciso é o médico psiquiatra, tá, gente? Então, sistema imunológico, deixa eu ver aqui o que mais. Músculo esquelético, né, Augusto? Por exemplo, as dores musculares, é comum, gente, é comum aparecerem dores musculares e a pessoa não sabe, e quando vai lá fazer terapia, busca e entende que ela está com um problema emocional, por isso é que aquela dor veio. Seja nas vértebras, na coluna, pescoço, no ombro, todos os membros. Então, são exemplos de onde as doenças emocionais atacam no físico.
Tem mais, né? Claro, tem muito mais. Você quer que eu leia aqui? Ou... Oi, Augusto, pode falar. Você quer que eu leia aqui ou você vai ler aí? Pode falar. A Angélica Oliveira falou, boa noite, relatando do câncer, minha mãe fez tratamento oncológico, eu que cuido e Aham. acompanho ela, depois dessa situação, querendo ou não, me preocupo demais com ela. Recentemente comecei a sentir dor de cabeça e muito estresse. Fui ao médico e disse para eu cuidar mais de mim. Angélica, você está pegando para você uma dor que não é sua. Obviamente que você tem que cuidar da sua mãe com todo o amor, com todo o carinho, mas a preocupação é tão grande que você está assumindo uma dor que não é sua. E quando você fala para o seu subconsciente que você tem que sofrer também por causa que a sua mãe está sofrendo, e é isso que acontece quando a gente pega as dores, principalmente de familiares, de mãe, de pai, de filho, a gente costuma querer sofrer para ser solidário, de uma forma até inconsciente, como o pessoal diz, de forma inconsciente, sem saber, você está querendo sofrer para dizer ser solidário à dor do outro, e não precisa. Mais do que nunca, numa situação dessa, você tem que estar de pé, firme, sem dor, mostrar firmeza para a pessoa, né, mostrar alegria, para que essa pessoa possa ter mais vitalidade para poder se sair desse problema que está tendo. Então, procure ajuda. Você não precisa sofrer para ser solidário à dor da sua mãe, tá? Obviamente, nós estamos dizendo aqui, essa é com base no seu relato, você está dizendo que tem muito estresse. Pode ser que a sua dor de cabeça, o problema que você tem, seja uma outra situação. Por isso, convém sempre consultar um médico, ok? O Christopher falou, estou entrando agora, não sei se já responderam. Quando a hipnoterapia é importante em doenças realmente físicas? Qualquer Você momento, a todo responde? momento, qualquer doença, né? Eu vou falar, depois você pode complementar. Ok. Primeiro, na hipnoterapia, eu trabalho com os meus clientes, a primeira coisa que o cliente, a gente busca fazer com que o cliente se conheça melhor. Faça uma revisão, a gente faz uma revisão breve da história, das dores, dos problemas, mas também das alegrias da pessoa. Então, a pessoa se conhecendo, ela elimina um monte de dores. Isso é fato, porque eu tenho essa experiência com pessoas que eu tenho trabalhado. Fato. Quando as pessoas começam a se entender, a se conhecer um pouco mais profundamente, muitas dores somem. Então, vamos dizer que seja uma doença realmente, um problema de saúde realmente físico. Obviamente que o físico, em muitas situações, vai atacar também o psicológico, a mente. Então, a pessoa precisa se conhecer, precisa estar forte para que ela possa vencer a dor física. Fica muito mais fácil. Ela não vai ter duas doenças, ela vai ter uma. Então, e claro, tem muitas doenças físicas que a hipnose, a hipnoterapia, a hipnose, ela ajuda a aliviar as dores. Dores muito fortes, talvez, que a pessoa precisa de tomar medicamentos, doses altas de medicamento. E com a hipnose ou a hipnoterapia, ela, talvez, em algumas situações, fica sem o medicamento, ou a dose do medicamento pode ser diminuída pelo médico, obviamente. Tá? Então, a hipnose é uma ferramenta extraordinária para qualquer tipo de dor. Minha vez agora? Não ouvi, Augusto? Minha vez agora? Sim, sim. Ah, tá. É porque cortou aqui, eu não sei se tinha parado de falar ou se tinha travado. Então, é reforçar isso, que sempre buscar enxergar o ser humano como um sistema. Então, se você tem falhas na sua parte, separando em dois sistemas gerais, assim, a sua parte emocional, que seria a sua parte mental, e sua parte somática, o seu corpo, o restante dos órgãos. Quando os dois estão alinhados, tem até aquela famosa frase mente sã, corpo sã, também vale o contrário, corpo sã, mente sã. Porque quando você percebe que os dois trabalham em conjunto, atuam em conjunto, você consegue ter uma melhor resolução dos problemas e melhora de situações que às vezes já te incomodam. Então, no caso de doenças realmente físicas, que às vezes pode até ter, a gente pensa que a doença é realmente física, mas ela se desenvolveu com o tempo de uma maneira com um fator emocional ali pesando. Às vezes você tem uma doença que você é constatada, que você tem um exame médico que mostra que você tem,
mas às vezes a causa dela também influiu fatores emocionais. E a doença já existe. Então, se você não souber lidar bem com ela, dependendo de qual seja, pode gerar fatores emocionais problemáticos. Está vendo como é ligado às coisas? Então, às vezes a pessoa descobre, por exemplo, vamos dizer, um câncer. Isso já afeta totalmente o sistema psicológico dela. Se ela não conseguir com a terapia, ou no caso conseguir sozinha e precisar de terapia, ou tiver muita dificuldade, já vai promover uma desregulagem aqui no sistema psicológico e emocional dela, que vai piorar a doença, a condição já pré-existente, e pode promover outras situações, porque é tudo sistemático. Eu estou vendo relatos de pessoas aqui, principalmente de causa respiratória, dores pelo corpo. Você percebe que o seu emocional responde ao seu corpo. Então, todos os sistemas, igual você falou, músculo esquelético, o sistema gastrointestinal, o que entra todo o sistema digestivo, o sistema imune, a circulação sanguínea, tudo isso é controlado pela sua mente. Então, se você tem problemas emocionais, você vai promover desregulagem nesses outros sistemas. Pode ser de forma aguda, onde você fica nervoso e tem uma dor de cabeça, por exemplo, ou de forma crônica. E de forma crônica que você sente. Um dos maiores exemplos que nós temos de uma doença que ela não tem causa explicada, definida pela medicina, é a fibromialgia. Que muitos pacientes relatam que começam a fazer terapias e diminui o seu estresse e ansiedade, ela simplesmente desaparece praticamente. A pessoa vai ao médico, faz exames, mostra que não tem nada, ela está acompanhando com o terapeuta e ela fala, minhas dores desapareceram. Só que o ponto é, ela originou aquelas dores por condição emocional e aquelas dores geravam mais desequilíbrio emocional. Ou seja, vai somando, vai somando, vai somando. A pessoa ela não busca essa ajuda da mente dela de sanar traumas, por exemplo, de ressignificar esses problemas emotivos que ela tem. Isso só vai acumulando, acumula, acumula, acumula. Chega uma hora que a pessoa implode ou explode. Vai depender de qual patologia, qual doença vai vir e mostrar. Olha, como diz a frase, né? Se puder repetir mais uma vez aí. Você que tem Qual frase, Augusto? Do relacionamento com a boca. Sim, sim. Quando a boca cala, quando você se fecha, quando você não fala, os órgãos falam. Ou seja, vai aparecer alguma doença. E esse falar, mais uma vez, obviamente, é se comunicar e falar com as pessoas dos seus problemas também, mas também buscar ajuda. Porque com o profissional, com o terapeuta, você vai falar muito da sua vida. E só no falar, a melhora já é substancial. Quando a boca fala, os órgãos saram. Eu queria exemplificar isso que nós falamos da pergunta do Christopher Augusto, com base no livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton. A vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra. O ser humano tem 50 trilhões de células. Então, o que eu quero dizer é que, qual é o ambiente que estão esses 50 trilhões de células do seu corpo? Do você por completo. Qual é o ambiente que você está? Eu não quero dizer só o ambiente aqui como uma sala. Claro que isso conta muito. O ambiente familiar, o ambiente do trabalho conta muito na nossa vida emocional. Mas a vida emocional, a nossa mente, o nosso corpo são um ambiente. O nosso corpo também é um ambiente. Então, qual é o ambiente que você está proporcionando para os seus 50 trilhões de células? Né? Talvez você é muito introspectivo, você guarda muita dor, você guarda muito rancor, você não procura tratamento para um trauma que você sabe que está aí com você, que está te martelando, que está te ferindo. Então você está proporcionando para a sua célula um ambiente horrível. E essas células vão morrendo. E aí as doenças vão aparecendo, os problemas vão aumentando. Tá? Então, você precisa falar, precisa colocar esses problemas para fora. Aí os seus órgãos vão sarar. Então, eu achei importante, né? 50 trilhões de células. Se você der um ambiente importante para essas células, você vai conseguir controlar a sua vida. Então, a primeira coisa, comece se preocupando com você, cuidando de você. Então, só para finalizar a pergunta, a hipnoterapia é importante mesmo quando não existem as doenças, mas se a doença realmente física diagnosticada já existe, vai ser importante, pode ser para ajudar a controlar os sintomas. É porque depende qual é a doença também que se trata. É uma doença que te traz dores em algum momento específico, tipo à noite às vezes, podemos ajudar no controle da dor com a hipnoterapia. É uma doença que está te preocupando? Podemos ajudar com a hipnoterapia a reduzir essa preocupação, esse estresse
que vem junto com a doença, porque, como eu falei, se você continua se preocupando, às vezes você agrava essa doença que você já pode ter e pode originar outras doenças. Então, se você já tem uma doença realmente física, fica aquela antiga frase, terapia, todo mundo tem que fazer, em todo momento da vida, é super importante. Desde a idade ali, 5, 6, 7 anos de idade, claro que depende da criança que ela já tem um desenvolvimento mental, cerebral para entender as situações da vida, até 100 anos de idade para frente. Enquanto a pessoa tiver discernimento mental, a terapia é importante em qualquer fase. Então pode ter certeza que se você tiver alguma doença, fazer hipnoterapia pode te ajudar. E às vezes até a doença, se for uma condição crônica incurável, a reduzir ou a nunca mais aparecer, claro que fazendo acompanhamento médico. A Bia está dizendo que tem muita vontade de fazer eu acho que ela quer fazer uma regressão, né? Acho que é. A gente, obviamente, que na hipnoterapia a gente trabalha com uma das ferramentas da hipnose, que é uma ferramenta, é você realmente, né, fazer essa volta no passado. Mas aí o terapeuta é que vai entender se é necessário ou não, né? Porque muita gente realmente tem essa vontade, essa curiosidade de, vou voltar no meu passado. Mas olha, gente, não pense que você vai fazer a hipnose, que você vai sair do seu corpo e vai sair voando, e que você vai chegar num lugar e vai ver tudo que está acontecendo, que você vai escolher o ano da sua vida, ou vidas passadas, se caso você acredite. Não. Tá? A hipnose, a hipnoterapia acontece com a pessoa consciente, ninguém perde a consciência, não dorme, não vai para nenhum lugar, é a questão da imaginação, e o terapeuta só vai fazer uma regressão se ele sentir que é necessário. Senão, não se faz regressão por recreação. Tá? O bom hipnoterapeuta, ele não vai fazer regressão por recreação, somente para a pessoa matar uma curiosidade, porque a regressão, muitas vezes, ela pode ser dolorida, a pessoa pode sentir uma dor, obviamente, que o hipnoterapeuta, o terapeuta tem o controle, tá? Mas essa não é a ideia na hipnoterapia. Mas a regressão é uma ferramenta sensacional se for necessário usar. O que mais? A Silene está dizendo, tem um pedaço de faca alojada no crânio por causa dos sintomas que sinto, fico muito ansiosa, isso pode ser a causa da minha insônia. Então, Silene, você tem que profundamente entender o que se passou com você e que se hoje você tem esse metal alojado na sua cabeça, é porque os profissionais entenderam que pode ficar aí, que talvez tirá-lo, né, tirar esse metal aí do seu crânio, seria muito mais prejudicial do que você ficar aí. Então, se você consegue ter uma vida normal, não tem motivo para ser ansiosa. Mas, obviamente, que falando assim, fica muito superficial. Talvez você até tenha consciência disso, mas o seu subconsciente não tem. Então, quando a pessoa não consegue informar para o seu subconsciente que está tudo bem, ajuda é sempre importante. Então, não sei se você já buscou ajuda. Se buscou, ok, continue. Se não buscou, busque, porque você vai ter uma vida muito, muito melhor. Tem mais gente aí, né, Augusto? Vamos lá. A Joceleide Almeida falou, sou muito ansiosa e sinto várias dores pelo corpo, como umas pontadas em determinadas partes. Fiz uma ressonância do joelho, pois na tomografia não apareceu nada, e pelo lado da ressonância também não apareceu nada. Não levei para a médica ainda ver. Olha, você fez exames, já digo assim, que não sei se é convênio, mas são exames que normalmente são caros, e tendem, se foram pedidos corretos, de acordo com a suspeita do médico, deveria ter aparecido alguma coisa. Talvez não seja o exame correto para a situação, para como você passou para o médico essa dor. Mas vamos dizer que foi o exame correto e que não apareceu nada. Pode sim ser alguma causa psicossomática, pode ter alguma coisa que está influindo no seu sistema muscular esquelético e promovendo essas dores. Alguma coisa está desregulada. Igual você disse, sou muito ansiosa. Pode ser ansiedade trazendo dores? Sim, a ansiedade ela causa um estresse. Às vezes as pessoas tendem a fazer uma leitura do estresse, às vezes errada. Que o estresse é só quando a pessoa está explodindo, nervosa, cuspindo maribondo. Mas não necessariamente. O estresse é no dia a dia. Quando você tem uma cobrança, quando você tem uma conta para pagar, quando você tem por exemplo, no seu caso, às vezes, um parceiro que pode estar te promovendo um estresse. E esse estresse, que é normal, não existe ser humano na face da Terra que não seja estressado, que não tenha um pouco,
mas ele vai acumulando ali, às vezes, no decorrer do dia a dia, esse estresse causado pela ansiedade que você relata que tem, e diz muito ansiosa, e esse estresse acaba afetando o seu sistema imune, acaba afetando a sua recuperação óssea, porque todo dia no nosso caminhar, por exemplo, a gente vai machucando o osso um pouquinho, mas o corpo vai lá e recupera aquilo. É um processo constante de renovação. O seu estresse pode estar reduzindo, por exemplo, essa recuperação óssea sua, ou pode estar impedindo que seu corpo às vezes elimine toxinas que o músculo cria durante a atividade dele e trazendo essas dores no seu joelho. Pode ser, lembrando que eu estou falando aqui de forma ampla, para mostrar como o estresse só em um sistema já pode promover tanta desregulagem, tantas coisas erradas, porque quando você está estressado, o seu sangue se concentra mais nos seus músculos relacionados às fibras de fuga e mais na sua parte mais primitiva do cérebro. Então, outras funções, como o sistema imunológico, como a renovação celular, ficam extremamente prejudicadas. E se você mantém isso como uma condição constante, uma hora vai aparecer algum problema, porque você está fugindo do corpo. O normal é que ele esteja irrigado, completo, o tempo todo, não sistemas específicos recebendo mais atenção. Porque nesse caso, esses sistemas que eu falei é porque ele está pronto para fuga. Estresse, ansiedade é fuga o tempo todo, mas fugir do quê? Nós não estamos vivendo em natureza primitiva de ter que fugir de algum predador. Então, o seu corpo acaba não conseguindo promover isso e fica essa ansiedade, estresse constante. Ansiedade, estresse constante, o seu corpo vai ser afetado. Tenho aqui outras doenças psicossomáticas, por exemplo, enxaqueca, alergia. Nós já falamos das alergias, mas é importante sim as alergias alimentares, respiratórias, alergias de pele. Tem muita gente que aparece alergia, problemas na pele, irritação na pele, vai no médico, na médica dermatologista, né, e não consegue encontrar fisiologicamente de onde apareceu. E provavelmente são doenças psicossomáticas, obviamente, e primeiro lá no dermatologista, né, apareceu qualquer coisa na sua pele, não está legal, vai lá e depois, obviamente, procure terapia também, que ajuda muito. Gastrite, impotência sexual, infertilidade, são também sintomas de doenças psicossomáticas. Tem tantas outras, né? Tem tantas e varia, tá? Varia porque cada ser, cada corpo é diferente um do outro. Então, varia muito, muito. Por isso que quando chega na terapia, a gente conhece primeiro a história do cliente, o cliente passa a se conhecer, porque ele passa a falar sobre a vida dele, ele começa a relembrar de fatos, fazer ligação de fatos, e ele começa a se entender e começa a encontrar alternativas para melhorar a sua vida, até que, naturalmente, não posso dizer inconscientemente, mas naturalmente. Então, as terapias, elas são sensacionais, têm resultados importantíssimos. Então, tem tantas outras, né? O tremor, suor, enfim, tem tantas outras, tantos sintomas físicos que não dá nem para a gente dizer. É uma lista muito ampla, porque todos os sistemas do corpo podem ser afetados, né? Desde a pele, as unhas, cabelo, e você vai aprofundando. Tudo pode ser afetado, porque tudo está controlado, sempre lembrar, tudo é controlado pela mente. A nossa amiga Josileide, né, ela falou sobre não apareceu nada no laudo da ressonância tal, e não levou para o médico ainda. Então, Josileide, é importante que o médico que solicitou o exame, ele faça a leitura desse exame. Tá? Mesmo que o profissional que fez o exame te faça uma leitura, mas só o profissional que solicitou é que vai te dar uma leitura mais completa, até porque ele conhece o seu histórico. Tá? Então, acalme-se, né? Não pense também que o outro leu, a outra pessoa, que se foi um profissional de saúde que leu, que ele tenha lido errado, mas se acalme, tenha paciência, e depois, se você for lá no seu médico e dizer que realmente não tem nada, pode ser sim alguma coisa, alguma doença psicossomática, procure ajuda de um profissional, você vai ter a sua vida muito melhor. E mesmo que o médico diga, não, tem alguma coisinha aqui, vamos trabalhar, vamos fazer isso, aquilo, se você procurar ajuda na área da saúde psicológica, vai ser muito importante. Da Juliane Romagnoli, não falamos ainda, né, Augusto, sobre a insônia. Ela está falando sobre as preocupações do dia a dia, né? Acho que o Augusto até já citou, claro que as preocupações do dia a dia nos tiram o sono, né? Você já deve ter ouvido falar, nós já ouvimos falar várias vezes. Nossa, eu tinha alguma coisa para fazer que perdi o sono. Obviamente,
obviamente, que pode acontecer naturalmente da gente perder o sono com uma preocupação. O que a gente não pode é perder o sono todos os dias por preocupações do dia a dia, porque nem sempre são só as preocupações do dia a dia que estão tirando o nosso sono. As preocupações do dia a dia podem ser um gatilho para algum problema que você já teve no passado e que as preocupações do dia a dia estão te disparando e você está tendo insônia. Por isso que o profissional é que vai fazer a leitura junto com você de todo o seu histórico, da sua vida, para procurar saber o que é que está acontecendo com você. Mas as preocupações do dia a dia, como eu disse, tira sim o sono, mas não acredito que só as preocupações do dia a dia possam tirar o sono das pessoas. Claro que tem preocupações, cada ser tem a sua preocupação, tem uma forma de ver, né? Mas eu digo de preocupações, coisas pequenas, coisas básicas, de uma conta que não dá para pagar, enfim. E aí a questão da ansiedade. Ela está dizendo, sou bem ansiosa, aí a ansiedade, quando ela está atacada, realmente, né, Augusto, um dos sintomas pode ser, sim, a pessoa não ter sono, né, a insônia, né? Quando você tem a ansiedade está lá em cima, o estresse acompanhando, se você está numa situação de estresse, seu corpo está pronto para fugir. Como que você dorme? Como que você consegue dormir se você tem que estar pronto para sumir daquele local? Mas você não tem necessidade de sumir daquele local. Porque o nosso corpo ainda tem... Ele não evoluiu na velocidade suficiente que a nossa tipo de vida evoluiu. Nós hoje somos... os seres humanos vivem em conjunto, em comunidades, em cidades, com tecnologia, alimento de fácil acesso e estresses desse tipo de vida também. Só que o nosso corpo ainda responde, a fisiologia responde como se fosse lá atrás, ou como um animal que às vezes você tem na sua casa, ou algum animal algum animal silvestre. Nosso corpo responde da mesma maneira. Então você está ansioso, você está estressado, seu corpo está se preparando para ter alguma coisa errada, eu preciso sair daqui. Mas sair daqui aonde? Se você vai sair da sua casa, vai sair do seu emprego? Não. Então assim, a gente busca por meio da terapia e do acompanhamento médico, se necessário, reduzir esses fatores para que você tenha uma vida mais branda, mais tranquila. O Leandro também comentou aqui, esses tratamentos são apenas com conversas ou você receita um medicamento? Olha, receitar medicamento, eu sei que alguns profissionais podem receitar, mas o médico, vamos dizer assim aqui de forma geral, porque a gente está tratando mais de doenças, que a pessoa vai buscar diretamente o médico, só o médico que pode receitar, terapeuta não pode receitar medicamentos. Só que o ponto é, no caso da nossa especialidade, que é a hipnoterapia, a hipnose aplicada na terapia, não é simplesmente somente conversa, sempre deixar claro. Às vezes as pessoas tendem a querer fugir de terapia por medo de que seja só, vou lá só conversar. A gente escuta muito isso, só conversa vai resolver? Muitas das vezes sim, mas com a hipnose não é só conversa, nós temos técnicas para promover transes, promover relaxamento, conseguir acessar emoções. Inclusive, a conversa do hipnoterapeuta não é só uma conversa, que as pessoas entendem, né? Uma conversa. O modo de falar, as perguntas, tudo isso já faz parte da hipnoterapia. E aí são várias técnicas juntas. Então já tem hipnose. A partir do momento que você senta na frente do hipnoterapeuta, já tem hipnose. Gente, mas pelo amor de Deus, não se preocupe que a conversa flui. O hipnoterapeuta não toma posse da mente de ninguém, tá? Você vai estar o tempo todo no controle. E se, por exemplo, uma regressão, um relaxamento, uma ressignificação, só vai acontecer porque você se permite, porque você quer, tá? Então, com o hipnoterapeuta tem conversa, sim, mas tem hipnose o tempo todo. A Geânia, né? Oi, boa noite, gostaria de fazer um tratamento psicológico, só não sei por onde começar, se vou no médico ou irei direto à terapia. Então, Geânia, qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Inclusive, Augusto, acho que a gente pode até abrir aqui, se alguém quiser participar, eu acho que dá para dividir essa tela em 3, não dá? Se alguém mais quiser participar da nossa... Não Será sei, que a gente consegue? Acho que o Facebook só em 2 mesmo, no máximo. Pelo menos eu nunca vi, né? Mas se alguém quiser contar a sua experiência, conversar com a gente rapidamente, quiser solicitar para participar da live, inclusive, Gênia, se você quiser participar da live e tiver como e manifestar o que você sente
a gente pode até te orientar de uma forma melhor, tá? Então, se você quiser pedir aí para participar, a gente, e o Facebook permitir, seria até bom, né? E que as pessoas, e inclusive nas próximas, se puder, a gente vai abrir para as pessoas que queiram se manifestar, não só por palavras, mas que queira aparecer aqui, dar o depoimento, pedir uma orientação. A gente, se tiver a orientação, tiver a informação, a gente vai passar. Leandro, valeu, Leandro. Se quiser fazer hipnoterapia, né, fique à vontade, não tenha medo. Só digo uma coisa para você, é incrível, é sensacional. E a Juliane também. Obrigado por ter participado. Respondendo, se você precisa ir ao médico necessariamente, não. Se você sentir a necessidade de, dependendo qual for a situação que você está enxergando que você precisa de tratamento psicológico, aí sim você pode procurar o médico. Mas não existe essa necessidade do encaminhamento. Eu só posso ir no psicólogo, eu só posso ir no terapeuta com indicação médica. Não, se você acha que você precisa, você pode, se for de seu interesse fazer hipnoterapia, você pode entrar em contato aqui com a gente, terapias presenciais, terapia online, direto aqui com a gente. Você pode entrar em contato aí no privado, se você sentir que você tipo assim, você já sabe o que você precisa resolver, você precisa tratar, não está aliado às vezes a condições médicas, ou mesmo estando, você já pode entrar aí em contato. Claro que vai depender, se você tem alguma dor física, alguma situação que está te incomodando fisicamente, aí sim a consulta com o médico, porque a live é sobre esse assunto de doenças psicossomáticas. Mas se for outras situações como, eu tenho ansiedade, eu tenho estresse, eu tenho algum trauma, alguma fobia que eu preciso resolver, não necessariamente você precisa entrar em contato com o médico, já pode entrar em contato diretamente com a gente aqui. A Miriam falou exatamente, sou reflexoterapeuta e posso confirmar tudo isso. A reflexoterapia ela é muito interessante, que ela aborda vários pontos corporais e também, conversando um pouco mais no privado com a Miriam, ela falou que várias situações de doenças psicossomáticas, a reflexoterapia também pode ajudar. Ou até lembrando que as doenças psicossomáticas, ou seja, é uma somatização, e o tratamento, né, das doenças psicossomáticas também pode ser, e o resultado vai ser melhor, de uma somatização do terapeuta com o médico. E às vezes até com medicamento, sim, tá? Então, se for preciso fazer essa somatização para resolver uma doença psicossomática, será feito. O médico, se você for primeiro no médico, o médico entender que a terapia ajuda também, ele vai passar. Se você for no terapeuta, o terapeuta entender que você tem que consultar o médico, vai te orientar a fazer isso. Então, para onde você for, você vai ter ajuda. O importante é que você permita-se a buscar essa ajuda. Porque muitas vezes, né, Augusto, a gente quer ajuda, mas a gente não se permite. A gente fica deitado numa zona de conforto, e aí é que mora o problema. A gente fica se vitimizando, esperando que Papai do Céu venha, coloque a mãozinha, faça um milagre ou que nos levante. Não, Papai do Céu te deu a vida, né? E uma vida em abundância, cheia de sentimentos, cheia de tantas coisas boas, use-as. Então levante-se, dê o primeiro passo, permita-se também se abrir. Busque ajuda, é importante. Marciano Ney dizendo, acredito muito naquela frase, poder conversar, tirar aquilo que te incomoda de dentro de você é bom, mas fazer isso com a pessoa certa é melhor ainda. Você sente o resultado desde a primeira sessão. Obrigado aí, o Marciano, Neide, por estarem dando depoimento. Isso é muito importante. Quando você está afim, quando você se permite, você vai em frente, você consegue. Só querer. Quer dizer, não é só querer, é querer e se permitir para que as coisas aconteçam. E você pode, eu posso, todos nós podemos fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que é bom e que é necessário. Tem mais participações aí? Bom, por enquanto não. Acho que seria interessante agora abordar um pouco aquele ponto que eu falei mais atrás, que tem os dois tipos de doenças psicossomáticas. As que são desenvolvidas propriamente, como a gente já comentou aqui em várias, como dores, alergias, gastrite, pontadas, essas situações
São normalmente são geralmente geradas pelo próprio problema emocional, já é uma geração direta, que às vezes você vai fazer um exame e não vai dar nada, isso, propriamente dito, como alguns livros de medicina trazem. E existem outras condições que é a promoção, a desenvolvimento dessas doenças. Tudo que a gente está falando aqui hoje tem vários estudos científicos. Se você botar no Google acadêmico, ou propriamente no Google artigos científicos sobre doenças psicossomáticas, você vai encontrar praticamente tudo que a gente falou aqui. E existem vários estudos que demonstram que em situações, por exemplo, de infarto, teve um estudo feito nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome do estudo agora, nem tampouco do pesquisador, mas que mostrou que pacientes que tiveram um episódio de infarto, eles infartaram, tiveram atendimento médico e se recuperaram. Mas pacientes que sofreram de infarto e ficaram sozinhos, abandonados, sem tratamento emocional, em 6 meses a chance deles terem morte ou outro episódio de infarto que poderia levar à morte era 4 vezes maior de pessoas que sofreram infarto, mas que tiveram um suporte familiar, que buscaram uma terapia. Então você já vê que são estudos que mostram isso. Um outro ponto é o câncer, como a gente já estava comentando mais no início, mas o câncer também pode ter o estresse, pode ter essas situações emocionais que podem te levar a desenvolver um câncer. Não que vai ser exatamente, eu tenho câncer porque foi o estresse que gerou. Mesmo que você tenha uma alta carga de estresse, de nível, você tem que ter as predisposições. Isso. Então, assim, às vezes o seu câncer, como eu falei antes, é um efeito dominó. Você tem um estresse no dia a dia. Você, às vezes, tem uma alta carga de estresse. Isso vai se acumulando. Automaticamente, quando você está estressado, você inibe eixos importantes do seu sistema corporal. E, por exemplo, quando você tem estresse, a sua imunidade baixa. A imunidade ela é responsável por combater agentes de fora do nosso corpo, como vírus e bactérias, mas também é importante para manter o nosso sistema regular. A todo momento, o nosso corpo está fazendo renovação celular. Células antigas vão sendo devoradas pelo próprio organismo, para ser o que puder ser reaproveitado, o que não dá, se elimina, e células novas estão sendo originadas. E a célula nova, para se gerar, ela normalmente é resultado de uma duplicação. Então, uma célula se divide, suas organelas, tudo, usa o DNA como informação para fazer isso e gera uma nova célula. Porém, às vezes, uma célula pode vir defeituosa. E aí o corpo ele tem células do sistema de defesa, como as células natural killers, que tem esse nome, células naturalmente mortais, vamos dizer assim, assassinas, naturalmente assassinas. Esse nome pode até assustar, mas elas têm uma função muito importante, que é o quê? Junto com, claro, eu estou falando só uma célula, junto com outras, detectar essas células defeituosas e eliminar antes que elas continuem se multiplicando. Então, assim, vamos abreviar um pouco aqui. O ponto é, você está estressado, você vai reduzindo o seu sistema imune. Seu sistema imune reduz essas células importantes. Durante a sua vida, suas células vão se renovando. Seu sistema imune está baixo. Algum momento pode vir a surgir uma célula problemática, que chamamos aí, no caso de célula tumoral, cancerígena, e como o seu sistema imune estava sofrendo pelo estresse, ele não conseguiu detectar. E aí, o que gerou? O problema, o câncer, que pode às vezes já se espalhar pelo corpo, metástase. Então, assim, você percebe como foi feito em cascata, como eu expliquei aqui. Não que foi o estresse diretamente que promoveu, mas o estresse ali, essa situação emocional, promoveu uma doença psicossomática porque ele reduziu o seu guardião, o seu sistema imune, que deveria estar de olho e já ter eliminado aquela primeira célula, ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque você teve um estresse, porque você teve uma fobia, porque você teve um trauma, situações emocionais que você não tratou e veio a gerar doenças psicossomáticas. E tem estudo mostrando que vários tipos de câncer estão mais propensos a aparecer em situações de desequilíbrio emocional. Então, a gente tem uma doença psicossomática, não diretamente causada, mas quase diretamente causada por essa redução do sistema imune, pelo estresse ou por alguma outra ocasião. Você abre a janela para que doenças venham, inclusive câncer. Qualquer coisa, qualquer sistema do seu corpo pode ser afetado por isso. É isso. Ok, já fixei o comentário aqui, que essa live também, ainda hoje, vai estar disponível no nosso podcast no Spotify, tá, gente? Então, é só você procurar lá por Secure, S-E, né, de Secure, ou então procurar por Nelson Lima, que você, né, e depois pode compartilhar também, ou essa live, o vídeo, ou ao nosso podcast, que a live vai estar lá, o áudio, legalzinho, ainda hoje para trabalhar.
tá? Logo após a gente terminar aqui, a gente vai fazer todo o trabalho para que você possa ouvir, caso queira ouvir novamente. O meu notebook está dizendo que vai acabar a bateria aqui. Hoje está acabando tudo, viu? Só não cabe a nossa alegria e a nossa vontade de acolhê-los e acolhê-las, né? E a gente faz isso com muito carinho, com muito amor mesmo, com muita gratidão por vocês estarem com a gente. Tem várias pessoas aqui que nos acompanham do começo ao fim, todas as lives que nós já fizemos, e todas as quartas-feiras. Obviamente, se vocês já colocarem aqui sugestões de temas para as próximas lives, é muito importante. Talvez você tenha alguma informação que você queira, por favor, coloque nos comentários, mas pode ser depois também, se você não quiser colocar agora. E eu falo do acolhimento, e a hipnoterapia ela tem muito disso, tá, gente? De acolher. Né? A gente olha para você como um irmão, como uma irmã que precisa desabafar, que precisa falar, e com isso mostrar aonde está a origem do problema, do trauma, da sua emoção. E é lá que a gente vai trabalhar, onde a gente descobrindo onde está, a gente vai lá trabalhar essa emoção para que você tenha uma vida, e vida em abundância, tenha saúde, tenha paz, tenha tranquilidade. O grego Hipócrates, que é o chamado pai da medicina, ele disse uma coisa muito importante, e nós, hipnoterapeutas, e muitos outros terapeutas de outras áreas, médicos, né, têm usado muito. Mais importante do que saber que doença uma pessoa tem, é entender que pessoa tem aquela doença. Por isso que eu digo, primeiro a gente vai receber você como um ser humano que precisa de ajuda. E depois, nós terapeutas, e principalmente você cliente, vai entender quem é você, o que está acontecendo, e realmente o que você procura, o que você quer, o que você deseja de verdade, o que você quer que fique lá no lugar onde deve ficar, lá no passado, em muitas situações. Então é isso. Então, conosco, hipnoterapeutas, comigo, Nelson, com o Augusto, a gente vai entender não a doença que a pessoa tem, mas a pessoa que tem aquela doença, ok? Para te ajudar. Inclusive, você que está em outra cidade, está em outro estado, caso queira fazer terapia, a hipnoterapia pode ser feita online, né? Eu tenho essa experiência, tenho atendido pessoas online, pessoas de outros estados. Gente, é também tão bom quanto a presencial, garanto para vocês, tá? Então não pense que a terapia com hipnose, a hipnoterapia é só presencial, não. A gente pode fazer seja pelo Messenger, seja pelo Zoom, seja pelo Discord, pelo WhatsApp, qualquer plataforma, qualquer sistema que você usa, a gente vai usar junto com você e a gente vai fazer terapia e você vai se sentir, pode ter certeza, como a Neide e o Marciano disseram, na primeira, se você se permitir, você já vai ter uma boa melhora, já vai se sentir muito melhor. Augusto, é com você. Oi. Ah, tá. Eu vou colocar, então, assim, vou colocar no notebook. Então, para já partindo para uma indicação mais final, é que se você reconhece ou não que você tem situações emocionais, principalmente reprimidas, busque resolver isso. Ser extremamente explosivo ou ser extremamente introvertido, guardar as coisas para você, só vai te trazer problemas. É sempre entender como o universo funciona em equilíbrio. Então você também precisa manter esse equilíbrio com você. E se você mantém a sua mente sã, você vai manter o seu corpo sã também. Dificilmente você vai ter problemas, doenças, quando você está com sua mentalidade equilibrada. Claro que você não fica imune, não vou pegar nada, mas você reduz muito a sua chance, porque se a sua mente está trabalhando bem, a sua parte emocional está trabalhando bem, ela consegue equilibrar o seu sistema corporal de uma maneira quase que perfeita. Se não perfeita, né? Nós temos um corpo perfeito, mas você precisa dar oportunidade para isso também. Então a indicação é, procure a terapia, mesmo que você ache que você não tenha algum problema, às vezes você pode ter algum trauma, alguma coisa embutida, guardada em você que você nem sabe. Como eu já falei logo no início da live, até emoções intrauterinas às vezes podem estar causando problemas na sua vida.
problemas, situações, incapacidades que você, crenças limitantes que você nem imagina qual é a causa, que você acha que aquilo já faz parte de você e não faz. Mas também, além disso, você precisa, para evitar, no quesito de doenças, manter uma alimentação saudável, manter um hábito, uma rotina de exercícios. A Associação Americana do Coração, se eu não estou enganado, é ela mesma, nos recomenda que um adulto faça pelo menos 150 a 180 minutos de exercício por semana, e desses, 75 sendo de alta intensidade, ou seja, se você vai caminhar 180 minutos por semana, faça 70 minutos de corrida. Se você vai pedalar, pedale acelerado. Se você vai fazer uma natação, nade mais rápido. Então, faça tudo ficar alinhado. Veja de fora, veja de sistemas. Não espere a doença aparecer para, às vezes, procurar um remédio para tratar um sintoma. Evite que ela apareça. Faça terapia, mantenha uma alimentação saudável, um bom tempo de sono suficiente para você. Faça exercícios. É muito importante que você cuide da sua saúde em todos os âmbitos, físico, mental, porque isso tudo está junto, está trabalhando junto. Então, se você manter-se bem, as doenças não vão aparecer. É praticamente, claro, às vezes com a velhice, o corpo vai reduzindo o seu trabalho, o sistema imune também, pode vir a aparecer, mas é melhor, eu creio que é melhor você ter uma doença lá, quando você já está nos seus últimos anos de vida, do que passar a vida inteira doente, às vezes até reduzindo a sua expectativa de vida. Então, busque a terapia, mantenha uma rotina saudável de exercício, alimentação e sono, que, olha, dificilmente você vai ter problemas tanto emocionais quanto corporais e vai ter uma vida plena. A Poli, ela fala do projeto de TCC dela, né, baseado nas doenças psicossomáticas, e ela fala, né, o projeto dela do TCC foi baseado na falta do sexo. O sexo é uma necessidade fisiológica do ser humano, e a questão da impotência, principalmente, né, voltando para a parte sexual, a impotência, ela gera muitos problemas psíquicos, psicológicos nas pessoas, né? Principalmente os homens. É uma cobrança muito intensa. A questão sexual é muito cobrada. A gente se cobra da gente mesmo a questão da sexualidade. E aí gera muito sentimento de culpa. E a impotência pode estar ligada a uma série de fatores, de problemas psicológicos. E aí a pessoa fica por algum tempo impotente, se cobra, sentimento de culpa, gera outro problema, gera ansiedade, pode gerar até depressão. A infertilidade também está ali no mesmo caminho. Então é importante, né, que isso também seja conversado, seja tratado, seja entendido pelas pessoas, que às vezes a impotência acontece tanto para o homem, a mulher. A infertilidade pode acontecer em alguns momentos, pode ser um problema psíquico, pode ser um problema físico, mas, de toda forma, mesmo que seja um problema físico, tem que entender. E a terapia ajuda o ser humano a se entender, a se conhecer melhor, lidar com os problemas e, às vezes, em algumas situações, ter que conviver com os problemas de uma forma mais harmônica. Vamos encerrar, né, Augusto? Está na hora da gente ir embora, né? Da gente ir embora não, né? Estamos em casa, está na hora de encerrar. Passou voando. Passou é isso aí, demais, então fica minhas considerações finais que eu falei já a respeito de você manter o equilíbrio dos seus sistemas. Ok, então, obrigado, Augusto. Quarta-feira tem mais, né? Até quarta-feira. Um abraço, valeu, muito obrigado, gratidão. E nossa gratidão para você que nos assistiu, para você que vai nos assistir mesmo depois que não seja ao vivo, para você que nos ouve pelo Spotify, no nosso podcast Se Cure, Nelson Lima, gratidão. Na próxima quarta-feira, a gente volta com um tema legal, importante, para que juntos a gente possamos aprender e possamos viver melhor. Porque é possível, e todos nós podemos, todos nós somos capazes de ter uma vida plena de amor, de harmonia e de realizações. Ninguém nasceu doente, você não precisa ser doente, você não precisa sofrer. Busque o caminho. Se está difícil sozinho, busque ajuda, que vai ficar mais fácil. E você consegue, porque você pode. Um abraço e até a próxima.